Juntos somos melhores. Lembre-se disso, por isso que Deus nos uniu como igreja. Por isso que Deus nos congregou. Por isso que Deus nos colocou perto uns dos outros. Para que nós possamos caminhar juntos. Porque juntos somos melhores. E lembre-se sempre disso, esteja pronto para viver isso. Não somente juntos somos melhores, mas juntos frutificaremos para o Senhor. Amém? O tema, a divisa que nós temos para o ano 2013 é 2013, o ano da frutificação. Olha para sua mão. Dá uma olhada para sua mão. Olha para sua mão. Está todo mundo olhando para a mão? Olhou para sua mão? Diga assim: Senhor, eu quero, até o final do ano, apresentar essas mãos cheias de frutos, cheias de frutos, cheias de frutos espirituais, para honrar e glorificar o seu nome. Amém? Que essas mãos sirvam de bênção. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida frutífera. Por isso eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 13, versos de 6 a 8. Eu peço de antemão desculpa que você não está recebendo o esboço, mas é que eu tentei imprimir o arquivo que eu trouxe e não, o arquivo foi corrompido. Então não deu para imprimir. Você me desculpe não ter o esboço para te entregar, para você ir preenchendo. Mas pode ter certeza que as próximas mensagens virão com o esboço sim. Então Lucas capítulo 13, versos de 6 a 8 diz assim: e ele então passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente? E ele me respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e a adubo. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Amém? Querido, você sabe qual é o contexto que Jesus conta essa parábola? Se você pegar no capítulo 13, versos de 1 em diante, você vai ver, versos de 1 a 5, dizendo o seguinte: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. A história é a seguinte: os galileus estavam reunidos no templo que eles haviam construído lá no Monte Gerizim. Lembra da pergunta da mulher samaritana? É aqui ou é lá que se deve adorar? Eles estavam lá no Monte Gerizim. E então Pilatos, com os soldados romanos, invadiu o templo e matou centenas de galileus dentro do templo. Ele disse: lembra-se disso? E Jesus respondeu: pensam que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que os outros? Eu vos digo que não. Antes, que se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou pensais que aqueles 18, outra manchete de jornal na época de Jesus, aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu em cima deles e os matou, eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. Querido, em meio a tragédias, é comum tecermos julgamentos sobre a espiritualidade das pessoas. Quando ocorre uma tragédia, igual que aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu nos Estados Unidos, quando as torres gêmeas caíram,
Como aconteceu quando o avião da TAM sofreu aquele acidente em São Paulo, as pessoas começam a especular espiritualmente o que está por trás disso, e começam a fazer tecido de juízo sobre a vida das pessoas que morreram, e começam a desenvolver teorias, estratagemas. A palavra de Deus diz que não precisa de muito esforço para entender que ímpio é ímpio. Não precisa de muito esforço para entender que onde as pessoas se reúnem para buscar prazer carnal, abre-se ali um espaço para principados e potestades trabalharem na vida delas. Não é preciso muita especulação teológica para entender que uma porta que eu fecho para Deus na minha vida é uma porta que eu abro para o inimigo entrar. Mas nós não podemos, de maneira alguma, sermos insensíveis com a dor daqueles que estão sofrendo. A vida espiritual dessas pessoas, quem vai cuidar delas é quem? É quem? É Deus. Elas simplesmente podem marcar para nós o desperdício de uma mensagem de graça que não chegou a tempo, de uma mensagem de redenção que não alcançou o seu alvo, de um projeto de restauração que não foi levado até o final. E aí eu me pergunto, será que a culpa é deles por isso? Ou nós temos parte também nesse processo? Eu fico tão triste quando eu vejo crentes, servos de Deus, agindo de maneira tão fria, no momento em que nós deveríamos nos colocar de joelhos e clamar por aquelas famílias, dizendo: Deus, tem misericórdia daquele pai que está enterrando seus filhos. Senhor, tem misericórdia daquela mãe que perdeu a filha naquele acidente. Senhor, tem misericórdia daquelas crianças cujos pais saíram para curtir a noitada e elas ficaram órfãs. É isso que Jesus está dizendo aqui, querido. E aí, para ilustrar bem isso, Jesus vai utilizar essas circunstâncias para confrontar os seus ouvintes sobre o seu relacionamento pessoal com Deus. Eu vou te falar uma coisa muito séria agora. Não vale, como servo de Deus, ficar questionando quantos daqueles 234, 35 pessoas foram para o céu ou não foram vítimas de pecado ou não foi. Então, cabe a nós observar esses fatos que ocorreram para pensar o seguinte: se fosse comigo, para onde eu iria? Se fosse comigo, como estaria a minha alma? Porque Jesus vai usar essas tragédias para confrontar as pessoas sobre como está o seu relacionamento com Deus. E é isso que você tem que pensar. Como você está na presença de Deus. Querido, eu posso até te assustar com o que eu vou te dizer, mas para algumas pessoas, estar lá na boate, estar aqui dentro da igreja, tanto faz, porque se morrer vai para o inferno. Aqui dentro. Se não pensar sobre o seu relacionamento com Deus. Então vamos lá! Mas a gente se perde aqui também. A gente se perde de joelhos também. A gente se perde com a Bíblia na mão também. Porque não tem um relacionamento particular e pessoal com Jesus. Não tem o Senhor Jesus como Senhor soberano sobre a sua vida. Não foi alcançado de maneira clara pela graça do Senhor. Vive a religiosidade, vive a religião, vive o rito humano, mas não experimentou a graça de Deus ainda. Por isso que Jesus precisa contar uma parábola. Uma parábola que nos desafia a olharmos para nós mesmos. Jesus vai contar, no versículo 6 a 8, a parábola da figueira infrutífera. Essa parábola vai falar algumas coisas interessantes que nós precisamos estar atentos a elas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que
entender isso aí, nós precisamos entender qual é o projeto de Deus. Você acha que Deus quer o que com o mundo? Deus quer o que com o mundo? Levanta e fala, Deus quer o que com o mundo? Mas as pessoas estão perdidas. Deus quer o quê? Salvar. Eis aí o fruto. Deus quer salvar as pessoas que estão perdidas. Que tipo de fruto eu vou produzir? Fruto de pessoas redimidas por Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. A sua vida tem servido para redimir pessoas do inferno? A sua vida tem servido para colocar pessoas debaixo da misericórdia e graça de Deus? A sua vida tem servido de testemunho, claro, à presença do Senhor? Deus tem um propósito para a igreja. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Ele nos reúne como povo seu para fazermos o quê? Prestarmos a Deus adoração. Deus quer adoradores, amém? Você concorda que Deus quer adoradores? A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em frutos de adoração. Ofereçam sempre a Ele, por Cristo Jesus, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu. O que são sacrifícios de louvor? Sacrifício de louvor não é daqui na frente, sapateando, cantando, não é isso. Às vezes a gente confunde. Isso faz parte da nossa manifestação de adoração, mas não é adoração. Isso faz parte da expressão da adoração, mas não resume a adoração. Porque a adoração implica uma vida comprometida com a glória de Deus. Uma vida comprometida com a adoração ao Senhor. Uma vida que viva de maneira tal os princípios da palavra de Deus, que faça com que Deus se alegre conosco. Sabe aqueles fariseus olhar para o céu e dizer assim: você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, que se desvia do mal. Eu acredito que Deus falou isso com um sorriso tremendo. É o meu servo Jó. E Deus está procurando olhar para a minha vida e para a sua, de maneira a olhar para nós e apontar e dizer: você está vendo fulano? Está vendo fulano sentado na sua cadeira decidindo os rumos da sua empresa? Você está vendo fulano lá no seu trabalho, ministrando, arrumando o carro, mexendo no motor? Você está vendo fulana lá varrendo a sua casa? Você está vendo Beltrano lá na sua escola, na sua sala de aula? Servo íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é adorar a Deus. Prestar a Deus sacrifícios de louvor, dar frutos que glorifiquem o Senhor. Deus nos coloca para ministrarmos, então vamos oferecer sacrifício de serviço a Deus. Deus nos coloca para servirmos as pessoas. Ele disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Boas obras. Serviço, auxílio, manifestação prática de amor, fruto que nós produzimos no nosso relacionamento. Meu querido, a quem você tem servido? A quem você tem tratado, cuidado, ministrado de maneira tal que essa pessoa olha para você e diz: graças a Deus pela vida de fulano, ele me ajudou. Para quem você está com o coração aberto, pronto para auxiliar, para dar, para fazer? Juntos somos melhores. Deus nos colocou aqui para que possamos cuidar uns dos outros. Isso se chama comunhão. É melhor serem dois do que um? É melhor serem dois do que um. A palavra de Deus vai afirmar isso de maneira muito enfática, muito categórica. O profeta Isaías vai dizer: uma ou outra ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos estar perto uns dos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros a carregarmos as nossas cargas. Querido, na vida de quem você tem manifestado
o amor e o cuidado do Senhor? Você está cuidando de quem? Você está pastoreando quem? Que tipo de fruto o seu pastoreio tem produzido no coração das pessoas? Fruto que produz crescimento, desenvolvimento, maturidade, fruto de discipulado, fruto que manifesta o crescimento, o cuidado, o crescimento da palavra de Deus. Eu fico impressionado que às vezes a gente no corre-corre da vida, da nossa rotina diária, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre o time de futebol, a gente fala sobre a receita que a Ana Maria Braga ensinou, a gente fala sobre a novela que está terminando ou que vai começar, não sei, a gente fala sobre a notícia do jornal, mas a gente não tem tempo de falar da graça de Deus. Como é difícil nós sentarmos para dizer assim: você leu esse versículo na Bíblia? Rapaz, eu li, que legal, o que você acha? Bom, eu acho que isso é papo de igreja. A gente não está tendo hábito de conversar e compartilhar sobre a palavra de Deus, de crescer, de investir, de dizer para um jovem: você, meu irmão, que é líder, que é maduro, passa lá em casa para a gente fazer um lanche, e aí você usar o lanche para conversar sobre a Bíblia e discipular essa pessoa. De dizer para alguém que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador hoje: você gosta de peixe, né, Tampa? Você gosta de muqueca? Eu gosto. Então domingo você vai estar lá em casa que a gente vai comer muqueca. Simplesmente uma estratégia de se aproximar, de discipular, de evangelizar, de servir, de adorar, de viver comigo. Meu irmão, não precisa ir muito longe. Nós já estamos na primeira semana do mês de fevereiro. Olha para a sua vida e pergunte a si mesmo: que fruto você deu até agora? Na vida de quem você impactou claramente a graça de Jesus até agora, nesse ano de 2013? Quem foi discipulado e edificado por você até agora, nesse ano de 2013? Quem foi abraçado e cuidado por você até agora, nesse ano de 2013? Na vida de quem a graça e a glória de Deus se manifestou através da sua vida de integridade, levando a adoração ao Senhor? A quem você tem servido até agora? Porque se você não fez nada até esse dia, muda desde já a sua estratégia. Porque você já perdeu 30 dias. 30 dias de produtividade. Deus quer que você produza? Oi, Deus quer que você produza? Frutos. Então, frutifique em nome de Jesus. O texto vai dizer que Deus não somente quer, mas Deus investe na sua vida para isso. O texto vai dizer assim: esse camarada, ele tem uma figueira plantada no meio da sua vinha, terra boa, terra produtiva, terra preparada para fazer com que aquilo que fosse plantado produzisse. E aquele homem poderia ter arrancado aquela figueira há muito tempo, mas esperou ela chegar ao ponto de maturação. E depois que essa figueira chegou à sua idade adulta, ele esperou ainda 3 anos consecutivos para que essa figueira produzisse. E quando ele chega no 3º ano, ele diz: 3 anos eu venho aqui e não nasce fruto, vou cortar e lançar fora o intercessor, o advogado. Ele diz: esperar mais um pouquinho. Esperar para quê? Para que eu possa investir mais. Eu vou adubar, eu vou cavar ao redor, eu vou dar as oportunidades, eu vou dar as capacitações, eu vou dar a possibilidade, eu vou prover tudo para que essa figueira produza. Deus está dizendo
João capítulo 15, versículo 2, parte B. E aqueles que produzem, o meu Pai as limpa para que produzam ainda mais. Produza com abundância, produza de verdade, produza com qualidade e com quantidade. Lembre-se que Deus não me abençoa apenas para eu ser alguém abençoado. Deus não me abençoa apenas para eu ser alguém abençoado. Deus me abençoa para que eu possa ser abençoador de vidas. A bênção de Deus não pode ficar estanque na minha vida. Eu não posso reter para mim as provisões de Deus, achando que Deus está apenas querendo fazer o meu celeiro crescer. Que a preocupação de Deus é com as minhas necessidades, porque as preocupações de Deus são com as necessidades do seu reino. E é por isso que Ele nos abençoa, para que através de nós possamos cuidar de pessoas, edificar pessoas, servir pessoas, evangelizar pessoas, conduzir pessoas a adorar a Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você tem tentado, é provisão de Deus para fazer de você um ser frutífero espiritualmente. Invista o que Deus tem te dado, para que você possa, ao chegar diante de Deus, mostrar o fruto daquilo que Deus investiu. Jesus conta a parábola de um homem que viajou e separou a sua fortuna entre 3 homens. Deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para outro. E disse: olha, vamos trabalhar e ganhar. E quando ele voltou, ele chamou esses homens e disse: presta conta da sua mordomia. E outro disse: Senhor, o Senhor me deu 10 talentos, eu trabalhei, ganhei, está aqui, consegui mais 10. Ele disse: bem está, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o muito, sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você investe aquilo que Deus tem investido na sua vida no reino de Deus, você não somente recebe de volta aquilo que você está doando para Deus, como isso volta abençoado. Ninguém entrega para o reino e perde. Ninguém entrega para o reino e fica sem. Ninguém entrega para Deus e perde, porque Deus é fiel. Aleluia. Mas todo aquele que reteve na fé vai perder. Chegou outro que recebeu 5 talentos. Ele disse: Senhor, eu recebi 5 talentos, eu trabalhei, eu ganhei, está aqui mais 5. Ele recebeu a mesma palavra: bem-estar, servo bom e fiel. Porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. E chega aquele outro servo que recebeu 2 talentos e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é severo, eu sei que o Senhor é duro, eu sei que às vezes o Senhor pesa muito a sua mão. Eu tive medo, e eu peguei aquilo que o Senhor me deu e enterrei. Eu estou devolvendo exatamente o que o Senhor me deu. E Deus diz o quê? Servo mau, servo injusto. Você sabe que eu vou trazer juízo, que eu sou duro, você sabe disso. Por que então você simplesmente não investiu isso? Para trazer pelo menos algum tipo de rendimento. Aquilo que você tem vai ser tirado de você e vai ser dado ao seu próximo. Porque Deus, Ele investe em nós, não para que nós possamos usufruir daquilo que Deus investiu em nós. Deus investe em nós para nós investirmos no reino do Senhor. E eu não estou falando de dinheiro não, tá? Apesar de estar falando também de dinheiro. Eu estou falando de sonhos, eu estou falando de projeto, eu estou falando de tempo, eu estou falando de intencionalidade, eu estou falando de disponibilidade. É tudo no altar do Senhor, para a honra e glória do Senhor. O texto diz que quando nós somos purificados por Deus, por Jesus Cristo, isso nos dá uma espiritualidade contagiante. Ele vai ser limpo para produzir ainda mais.
Produzir frutos em abundância não é de graça. Produzir frutos em abundância não é algo que acontece de maneira natural e normal. Produzir frutos para abundância significa se colocar debaixo das mãos do Senhor para dizer: Senhor, limpa a minha vida. Senhor, poda o meu caráter. Senhor, trata de mim. Senhor, arranca de mim aquilo que não te agrada. Senhor, purifica meu coração. Senhor, me trata. Cuida de mim. Começa aqui, para que através de mim vidas possam ser edificadas e cuidadas. Queridos, eu tenho uma tristeza tremenda quando eu vejo pessoas com tanta potencialidade no reino, pessoas com tanta capacidade espiritual, que acabam se perdendo, que acabam se esquecendo, que acabam se desviando do projeto e propósito de Deus para a sua vida, simplesmente porque aceita viver uma vida mundana, aceita viver uma vida afastada da presença do Senhor, aceita viver uma vida contaminada pelo pecado, aceita viver uma vida de ausência de compromisso com Deus. Pessoas que são servas do Senhor, que ficam com o pé dentro da igreja e o pé lá no mundo, que colocam a máscara de santidade, mas que na verdade não vivem nada na presença do Senhor, que estão querendo prazer, que estão querendo simplesmente satisfação pessoal, e que se pudesse transformaria a igreja numa discoteca ou num carnaval, simplesmente para se alegrar, porque o seu objetivo é se alegrar, não é se entregar, é se satisfazer e não dar satisfação. Sem santidade não há fruto. Sem arrependimento não há fruto. Jesus vai dizer no Evangelho de João, de Lucas: vocês acham que aqueles que morreram lá eram piores? Não eram não, porque se não houver arrependimento aqui, vai acontecer a mesma coisa aqui. Se não houver arrependimento no coração do povo de Deus, o juízo de Deus começa pela sua casa. O juízo de Deus começa sobre aqueles que Ele ama. Eis que repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Não podemos brincar mais de ser crente. Eu estava conversando com a Ari e eu disse para ela uma frase que eu ouvi um tempo atrás. Eu disse assim: não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir mesmo. E se você brincar com ele, ele entra e se anda. É verdade. Faz parte dessa batalha espiritual. Por isso temos que nos apegar a Jesus Cristo. Por isso temos que andar em santidade diante do Senhor. Por isso precisamos consagrar ao Senhor a nossa vida. Por isso precisamos da juventude consagrada, de adolescentes consagrados, de juniores consagrados, de cônjuges que vivem um relacionamento conjugal consagrado, de famílias no altar do Senhor. Porque sem isso não vai haver frutificação, queridos. E sem isso não vai haver fruto. Por isso, prepare-se. Prepare-se para prestar contas dos seus frutos. Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Mateus 7, 18 a 23. Jesus vai falar de uma parábola. Ele vai dizer: uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Uma árvore boa não pode produzir. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje. Nós precisamos olhar para a nossa vida agora. Nós precisamos ouvir o clamor do Espírito Santo de Deus, que diz: lembra-te de onde você caiu e se arrepende, para que eu não venha e roube
da sua vida hoje diante do Senhor. Deus, Ele quer investir em mim e você. Ele disse: eu vou dar um prazo. A parábola diz sobre um ano, porque o tempo que a figueira leva para voltar a produzir novamente é um ano. Ela produz de ano em ano. Mas isso significa um espaço de tempo para a maturidade. É um espaço de tempo para o crescimento. É um espaço de tempo para produzir. Porque o Senhor vai voltar. E o Senhor vai olhar de novo para essa figueira. O Senhor vai olhar de novo para essa figueira. O Senhor vai olhar de novo para essa figueira. E vai procurar nessa figueira. Vai procurar nessa figueira frutos dignos de arrependimento. Frutos que redundem para a glória do Senhor. Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para isso. O Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês possam ir e deem frutos. E frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Por isso, irmãos, olhe para esse tempo agora como o tempo da nossa responsabilidade pessoal com o Senhor. Olha para esse tempo agora como o tempo de atender às expectativas do coração de Deus sobre nós. De repente, expectativas que já foram negadas, de repente, expectativas que não se tornaram realidades ainda, mas expectativas que existem de que eu e você produzamos fruto. E quer esse tempo como o tempo de investimento de Deus sobre mim e sobre você. Abra o seu coração. Se de repente você sente falta de algo, se você sente falta de uma capacitação maior, se você sente falta de espaço, abra o seu coração, porque o Senhor disse que vai prover. O Senhor vai dar. O Senhor vai abrir a oportunidade e creia nisso. Se existe necessidade de limpeza, começa desde já a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, purifica-me, ó Deus. Limpa, meu Pai. Limpa-me para que eu possa produzir mais. Porque o nosso desafio para 2013, irmãos, o nosso desafio para esse tempo que a gente está vivendo nele agora, o nosso desafio para esse momento que se chama hoje, o nosso desafio urgente, o nosso desafio imediato é de pessoas comprometidas com um projeto de frutificação. De pessoas que possam dizer: Senhor, está aqui a minha mão, está aqui a minha vida, e eu quero consagrá-la para que nesse tempo chamado hoje, eu possa frutificar, eu possa produzir frutos, para a honra e glória do Seu nome. É hora de tocar trombetas, irmãos, é hora de sermos aquela figueira que produz e que alegra o coração do Senhor, do dono da vida, e que faz com que ele olhe e diga: essa figueira está aqui, e que figueira boa e abençoada, porque está produzindo o meu reino. Isso eu quero te convidar nesse momento, querido, a fechar os seus olhos. E a refletir. Você tem produzido os frutos
havemos de trazer. O que você vai trazer para o Senhor? O que você vai entregar para o Senhor? Em nome de Jesus, irmãos, eu quero terminar essa mensagem, esse desafio de início de ano, apresentando diante de Deus um povo quebrantado. Eu quero terminar essa mensagem apresentando diante de Deus uma igreja que se entrega nas mãos do Senhor, para dizer: Senhor, eu quero produzir frutos para a glória do seu nome. Eu quero desafiar você, meu irmão, em nome de Jesus, a não fazer ouvido surdo ao Espírito Santo de Deus, a não dormir mais o sono da indiferença, a não fazer mais parte daqueles que ficam sentados vendo o tempo passar. Mas eu quero te desafiar em nome de Jesus a fazer o seu primeiro compromisso sério com o Senhor nesse ano de 2013, que é o compromisso de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para servir de bênção abundante e de produção de frutos para o glória do nome do Senhor. Se você entendeu esse desafio, se você entendeu as implicações que isso traz, mas mesmo assim você quer ser usado pelo Senhor, eu te convido em nome do Senhor Jesus a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, para nós estarmos dizendo isso para o Senhor juntos, orando e entregando nossas vidas diante do Senhor. Em nome de Jesus, você pode vir agora. 2013 é o ano de dar frutos e eu creio nisso. Eu creio que nós precisamos estender os nossos celeiros. Eu creio que nós precisamos ampliar o lugar da nossa morada. Eu creio que Deus vai fazer com que nós possamos produzir abundantemente. Mas tudo começa aqui. Tudo começa agora. Tudo começa nesse momento. Tudo começa com essa entrega. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você não é membro dessa igreja. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, você ainda não entregou o seu coração nas mãos do Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você não foi batizado ainda, mas você pode vir aqui em nome de Jesus, se você entende que há um projeto de Deus para a sua vida e que você entende que você está aqui para produzir, para dar frutos em nome do Senhor Jesus. Queria que vocês estão aqui na frente hoje, se puderem, em nome de Jesus. Se você puder, se não puder, pode ficar em pé. Porque esse é o momento de ficar de boca no pó, esse é o momento de joelhos, esse é o momento de quebrantamento, esse é o momento de dizer: Senhor, eu reconheço o quanto eu preciso, Senhor, eu reconheço o quanto eu necessito, Senhor, eu estou me entregando diante do Senhor. Porque toda grande obra de avivamento de Deus começa assim, com o povo de joelhos diante do Senhor, confessando seus pecados e querendo mudar a sua vida. Todo grande avivamento começa com um grande quebrantamento. Toda obra de Deus começa com o barro sendo esmiuçado, para que ele possa ser restaurado de acordo com a imagem do Senhor. E eu creio nisso, igreja. Eu creio que estamos começando um ano novo. Eu creio que estamos começando um ano de grandes provisões. Eu creio que estamos começando um ano de grandes vitórias. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ó Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Deus. Porque a tua palavra, Deus, nos chamou para esse ano frutificar na presença do Senhor. Porque o Senhor nos tem desafiado, ó Deus, a vivermos comunhão. Entendemos que juntos nós somos melhores. Que nada, ó Deus, nos afaste da comunhão da tua igreja. Ó Deus, o Senhor nos tem chamado para um quebrantamento de alma, ó Pai, o quanto que nós temos falhado diante do Senhor, ó Deus, o quanto nós temos, ó Deus, deixado que o pecado permeie, ó Deus, algumas decisões diárias da nossa vida, ó Deus, o quanto nós precisamos, ó Deus, de restauração, de renovação, ó Deus, o quanto nós precisamos de sermos conduzidos para o centro dos seus propósitos. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor do teu povo, porque a tua palavra diz que se esse povo que chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a
para a gente possa confessar diante do Senhor. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, preparados pelo Senhor, para impactarmos vidas, para transformarmos almas, para sermos instrumentos do Teu Espírito Santo. Começa daqui, ó Deus, um grande avivamento no meio do Seu povo. E que nós, ó Deus, possamos verdadeiramente vivermos como um povo único e exclusivo Seu. Levanta sua mão, irmão. Senhor, que essa mão estendida para o Senhor, essa mão estendida para os céus, que elas sejam instrumentos de frutos para a honra e glória do Seu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Levanta e dá um abraço a quem está do seu lado. Diga para a pessoa assim: Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que imaginamos ou pedimos. Amém? Aplauda o Senhor.